A paz do Senhor para os amados irmãos. Meus amados, estamos nesta noite para te trazer uma palavra que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 15, que diz: E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém, amados? Bom, nós estamos numa passagem onde o apóstolo Paulo ele se dirige aos judeus que rejeitam a justiça de Cristo. Apóstolo Paulo ele começou a pregar para os judeus, depois se torna o apóstolo pregador dos gentios. Mas nessa passagem nós vemos que ele diz que nem todos creram na pregação. E faz menção ao profeta Isaías, profeta messiânico, que anunciou a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nascimento de Cristo, o sofrimento e a morte de Cristo. Mas também nem todos creram, naquela época, no que o profeta dizia. Amados irmãos, eu quero dizer uma coisa. Muitas das vezes, o profeta, Deus traz uma palavra ao seu coração que não tem como ele dizer não. A palavra, quem coloca é Deus. Quem nos dá é Deus. E nós podemos ver entre o profeta Isaías e o apóstolo Paulo, os dois pregavam a palavra do Senhor. Um anunciando que o Senhor Jesus viria, e o outro anunciando o Evangelho de Cristo Jesus. Mas nem todos creram no que eles falavam. Muitas das vezes, meus amados irmãos, nós queremos ouvir aquilo que massageia o nosso coração, o nosso ego. E o profeta muitas das vezes traz uma palavra que aos nossos ouvidos se torna forte. Não é aquilo que nós queremos ouvir. Mas se Deus entregou para o profeta, para o pregador, ele tem que entregar exatamente aquilo que Deus mandou. E muitas das vezes saem aborrecidos porque houve uma palavra que muitas das vezes é de exortação, que muitas das vezes Deus está falando de maneira forte com a pessoa e ela não quer entender isso. Não, eu não vim aqui para ouvir isso. Mas se você não foi ali para ouvir aquilo e Deus está falando aquilo, certamente tem alguém ali que vai ouvir aquilo. Vai servir para alguém. Mas não, nós achamos que Deus tem que falar aquilo que nós queremos que Ele fale. E quando Ele não fala aquilo, muitas das vezes nós ficamos aborrecidos. Criamos um clima
Porque não foi exatamente aquilo que nós fomos buscar. Muitos vão para ouvir a palavra do Senhor, já predeterminado que quer ouvir isso, isso, isso. Que as coisas têm que ser para o seu ego. O pregador tem que falar de saúde, prosperidade, bens materiais, mas não pode falar de salvação. Não pode falar de pecado. Não pode exortar a igreja conforme Deus está mandando. Aí o irmãozinho, né? Fica logo amuado no canto dele. Fica triste porque as verdades estão vindo. E aquilo está mexendo com o interior dele. Ou dela. O profeta ele é escolhido por Deus, amados, para trazer a mensagem. Aquilo que Deus determina, aquilo que Deus quer. O profeta João Batista, ele pregava o arrependimento no deserto. Muitos foram batizados porque se arrependeram, mas outros não. Herodias, mulher de Filipe, que era a concubina de Herodes, pediu a cabeça de João Batista, porque ele falava a verdade. E quando o apóstolo Paulo, em Romanos, ele tenta falar sobre a justiça de Deus para os judeus, muitos não quiseram ouvir. Por quê? Era a verdade que Paulo estava trazendo. E a verdade sempre incomoda. A verdade, para aqueles que estão no caminho errado, sempre vai incomodar. Quando você estiver num lugar, perdão, amados, num lugar onde você fala a verdade, tem sempre alguém que vai discordar. Mas a verdade da palavra, só quem está em pecado que vai ser contra. Mas aquele que realmente entende a mensagem e que não coloca outra coisa além da mensagem para agradar A ou B ou C, porque Deus, meus amados irmãos, Ele é soberano. Ele não vai fazer nada para me agradar porque eu quero ser agradado. Ele vai fazer sim a vontade dele. Ele vai fazer aquilo que ele quer que seja feito. Ele vai usar o profeta da maneira que ele quer. E para quem ele quer. Então, quando você ouvir uma pregação fique atento às palavras de Deus. Fique atento ao que o profeta está dizendo, que o pregador está te entregando naquela noite. Pois é Deus falando através daquela pessoa. E às vezes nós vemos pessoas ficarem de bico, ficarem tristes com o pregador. Ah, mas ele falou isso? Não. Mas falou olhando para mim. Meu amado, minha amada,
Não tome isso como afronto, mas tome como correção de Deus. Se todos ouvirem a palavra do Senhor e todos aceitarem, que maravilha. Os apóstolos estavam em Jerusalém. Mas o que Deus fez? Para que a palavra fosse pregada. Trouxe a perseguição para que eles pudessem sair pelo mundo espalhando a mensagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa mensagem, ela é para mim, ela é para você. Ela é para todos nós que precisamos ouvir. Mesmo aqueles que já se converteram, precisam ouvir sempre Deus falando. Seja para correção, seja para palavras de conforto, seja o tipo que seja a pregação. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Que você fique com essa palavra. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.